E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo do Mente Curiosa, o canal que explora os mistérios e curiosidades do mundo. Hoje, vamos mergulhar na história de algo que une bilhões de pessoas ao redor do globo, os esportes. Você já parou para pensar como surgiram as atividades que movimentam paixões, quebram recordes e até definem nações? Pois é, a origem dos esportes é cheia de surpresas. E no final deste vídeo, temos uma revelação que vai mudar a forma como você enxerga o seu esporte favorito. Vamos lá! Os esportes são uma das formas mais antigas de interação humana. Desde os primórdios da civilização, o ser humano sempre buscou maneiras de testar seus limites, competir e se divertir. Mas você sabe como nasceram os esportes mais praticados no mundo? Alguns têm histórias que remontam a milênios, enquanto outros surgiram quase por acidente. E o mais incrível, muitos deles têm origens completamente inesperadas. Vamos conhecer? Futebol. Começamos com o esporte mais popular do planeta, o futebol. Sua origem remonta à China antiga, por volta de 300 a.C., com um jogo chamado Cuju, que significa chutar a bola. O objetivo era chutar uma bola de couro cheia de penas através de uma pequena abertura em uma rede. Mas foi na Inglaterra do século XIX que o futebol ganhou as regras que conhecemos hoje, com a fundação da Football Association em 1863, por Ebenezer Cobb Morley. Curiosidade: as primeiras bolas eram feitas de bexigas de animais. Hoje, o maior nome do futebol é Lionel Messi, considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos. Cricket. O cricket, muito popular na Índia, Inglaterra e Austrália, surgiu no século XVI como um passatempo rural na Inglaterra. As primeiras partidas eram jogadas em vilarejos, com regras variando de lugar para lugar. O primeiro registro de um jogo organizado data de 1646. O cricket moderno foi formalizado pelo Marylebone Cricket Club, MCC, em 1787. Curiosidade: as primeiras bolas eram feitas de lã enrolada, e os tacos eram adaptados de ferramentas agrícolas. O maior nome do cricket é Sachin Tendulkar, considerado o maior batedor da história. Basquete. O basquete foi inventado em 1891 pelo canadense James Naismith, um professor de educação física em Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele queria criar um esporte indoor para seus alunos durante o rigoroso inverno. O primeiro jogo foi jogado com uma bola de futebol e duas cestas de pêssegos pregadas em balcões. Curiosidade: as cestas ainda tinham fundo, então alguém tinha que subir para pegar a bola toda vez que um ponto era marcado. O maior nome do basquete é Michael Jordan, um ícone global do esporte. Tênis. O tênis tem raízes na França medieval, onde era jogado com as mãos, e chamado de jeu de paume, jogo da palma. O nome tênis vem da palavra francesa tenez, que significa segure ou receba, algo que os jogadores gritavam antes de servir. O esporte moderno foi codificado por Walter Clopton Wainfield na Inglaterra no século XIX, com a criação do torneio de Wimbledon, em 1877. O maior nome do tênis é Roger Federer, conhecido por sua elegância e recordes impressionantes. Vôlei. O vôlei foi criado em 1895 por William G. Morgan, um professor de educação física nos Estados Unidos, como uma alternativa menos intensa ao basquete. Ele originalmente chamou o jogo de mintonete. A rede foi adaptada do tênis, e a bola era uma câmara de borracha coberta de couro. Curiosidade: o primeiro jogo foi jogado com uma rede de 1,98 metros de altura. O maior nome do vôlei é Giba, ícone da seleção brasileira e campeão olímpico. Tênis de mesa. O ping-pong, ou tênis de mesa, surgiu na Inglaterra vitoriana como um passatempo para a elite. As primeiras raquetes eram feitas de caixas de charuto, e as bolas eram de cortiça ou borracha. O jogo ganhou popularidade no início do século XX, e a Federação Internacional de Tênis de Mesa foi fundada em 1926 por Ivor Montagu. Curiosidade: o nome ping-pong foi registrado como marca comercial, por isso o esporte é oficialmente chamado de tênis de mesa.
O maior nome do tênis de mesa é Malone, considerado um dos maiores da história. Golfe. O golfe tem origens escocesas no século XV, mas há registros de jogos similares na China antiga e na Roma antiga. O primeiro campo de golfe oficial foi o Old Course at St Andrews, na Escócia, em 1552. O golfe moderno foi organizado pela Royal and Ancient Golf Club of St Andrews em 1754. Curiosidade: os escoceses foram proibidos de jogar golfe em 1457, porque o esporte distraía os soldados do treinamento militar. O maior nome do golfe é Tiger Woods, um dos atletas mais bem-sucedidos da história. Rugby. O rugby nasceu em 1823, quando um estudante inglês chamado William Webb pegou a bola com as mãos durante uma partida de futebol e saiu correndo. O esporte foi formalizado na Rugby School, na Inglaterra, e as primeiras regras foram escritas por alunos da escola em 1845. Curiosidade: o primeiro jogo internacional de rugby foi entre Escócia e Inglaterra, em 1871. O maior nome do rugby é Jonah Lomu, um ícone da Nova Zelândia. Beisebol. O beisebol foi popularizado nos Estados Unidos, mas suas raízes remontam a jogos ingleses como o rounders e o cricket. A primeira partida oficial foi jogada em 1846, e as regras modernas foram estabelecidas por Alexander Cartwright. Curiosidade: o primeiro home run da história foi marcado em 1858 por Jim Creighton. O maior nome do beisebol é Babe Ruth, uma lenda do esporte. Hóquei no gelo. O hóquei no gelo surgiu no Canadá no século XIX, mas versões primitivas já eram jogadas na Europa medieval. O primeiro jogo indoor foi jogado em Montreal em 1875, organizado por James Creighton. Curiosidade: os primeiros patins eram feitos de ossos de animais, e as primeiras bolas eram de madeira. O maior nome do hóquei no gelo é Wayne Gretzky, conhecido como o Grande. Atletismo. O atletismo é um dos esportes mais antigos, com origens nas Olimpíadas da Grécia Antiga, em 776 a.C. Corridas, saltos e lançamentos já eram disputados há milênios. O atletismo moderno foi organizado no século XIX, com a fundação da American Athletic Association em 1880 por Clement Jackson. Curiosidade: a maratona foi inspirada na lenda do soldado grego Fidípides, que correu de maratona a Atenas para anunciar uma vitória militar. O maior nome do atletismo é Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo. Boxe. O boxe moderno surgiu na Inglaterra no século XVIII, mas lutas com punhos já eram praticadas na Mesopotâmia há mais de 5.000 anos. As regras de Queensberry, estabelecidas por Don Graham Chambers em 1867, definiram o uso de luvas e rounds de 3 minutos. Curiosidade: o primeiro campeão mundial de boxe foi John L. Sullivan, em 1882. O maior nome do boxe é Muhammad Ali, um ícone global. Natação. A natação era praticada no Egito Antigo e na Grécia, mas só se tornou um esporte organizado no século XIX. A primeira competição moderna foi realizada em Londres em 1837. A Federação Internacional de Natação FINA foi fundada em 1908 por representantes de 8 países. Curiosidade: o primeiro traje de banho era feito de lã, e as mulheres usavam vestidos longos. O maior nome da natação é Michael Phelps, o atleta com mais medalhas olímpicas da história. Handebol. O handebol moderno foi criado na Alemanha em 1917 por Karl Schellens, mas jogos similares já eram praticados na Grécia Antiga. O esporte ganhou popularidade na Europa e foi incluído nas Olimpíadas em 1936. Curiosidade: o handebol de campo foi a primeira versão do esporte, antes de ser adaptado para quadras. O maior nome do handebol é Nicola Karabati, um dos maiores jogadores da história. Badminton. O badminton surgiu na Índia, mas foi popularizado na Inglaterra no século XIX. O nome vem da casa de um nobre inglês, o Duque de Beaufort, onde o jogo era praticado.
a Federação Mundial de Badminton foi fundada em 1934 por representantes de 9 países. Curiosidade: as primeiras petecas eram feitas de penas de ganso. O maior nome do badminton é Len Dan, considerado o maior jogador de todos os tempos. Automobilismo. O automobilismo surgiu no final do século XIX, logo após a invenção do carro. A primeira corrida oficial foi realizada em 1894, entre Paris e Rouen, na França. A Fórmula 1, a categoria mais famosa, foi criada em 1950 pela Federação Internacional do Automóvel FIA. Curiosidade: o primeiro piloto a vencer uma corrida de Fórmula 1 foi Giuseppe Farina, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em 1950. O maior nome do automobilismo é Lewis Hamilton, heptacampeão mundial. Judô. O judô foi criado em 1882 pelo japonês Jigoro Kano, que queria desenvolver uma arte marcial que unisse técnica, disciplina e filosofia. Ele adaptou técnicas do jiu-jitsu tradicional, mas com foco na eficiência e no respeito mútuo. Curiosidade: o judô foi o primeiro esporte de luta a se tornar olímpico, em 1964. O maior nome do judô é Terry Rainer, multicampeão mundial e olímpico. Salto com vara. O salto com vara tem origens antigas, onde era usado como método para superar obstáculos naturais, como rios e vales. O esporte moderno foi organizado no século XIX, com a introdução de varas de bambu e, posteriormente, de fibra de vidro. O primeiro campeonato oficial foi realizado em 1896. Curiosidade: o recorde mundial atual é de mais de 6 metros. O maior nome do salto com vara é Sergei Bubka, recordista mundial por muitos anos. Ciclismo. O ciclismo surgiu no século XIX, com a invenção da bicicleta. A primeira corrida oficial foi realizada em 1868, no Parque de Saint-Cloud, em Paris. A União Ciclística Internacional UCI foi fundada em 1900. Curiosidade: o Tour de France, a corrida mais famosa do mundo, foi criado em 1903, para promover um jornal esportivo. O maior nome do ciclismo é Eddy Merckx, considerado o maior ciclista de todos os tempos. Agora, aqui está a revelação que prometemos: todos esses esportes, por mais diferentes que pareçam, têm algo em comum. Eles nasceram da necessidade humana de se superar, de se conectar e de transformar desafios em diversão. Mas o mais incrível é que muitos deles surgiram de formas totalmente casuais, quase por acidente. Quem diria que um jogo com caixas de pêssegos ou uma brincadeira com bolas de lã se tornariam fenômenos mundiais, não é mesmo? E aí, qual dessas origens mais te surpreendeu? Conta para a gente nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais viagens incríveis pelo conhecimento. Até a próxima, e lembre-se, a curiosidade é o que nos move.